Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, Lua Prateada de Konoha. Capítulo 261. A lâmina corta a carne, o coração corta o espírito. Essas 8 palavras ressoaram na mente de Kujetsu como o toque de um sino de templo, trazendo um momento de clareza aos seus pensamentos que de outra forma seriam caóticos. Observando à distância, o demônio interior estreitou os olhos, surpreso. Não esperava que palavras tão simples tivessem tanto poder. Alarmado, apertou rapidamente o controle sobre a mente de Kujetsu, arrastando-a de volta ao seu estado anterior de confusão e turbulência. Ao ver os olhos de Kujetsu se turvarem novamente, seu corpo envolto na mesma névoa azul pálida do demônio do coração, a Kujetsu interior não se deixou desanimar. Pelo contrário, ela já havia elaborado um plano. Com isso em mente, Kujetsu recuou deliberadamente, escapando por pouco do próximo golpe de Kujetsu com a espada Kusanagi. O choque das lâminas recomeçou, suas figuras se entrelaçando em uma batalha feroz. A lâmina ninja de Kujetsu interior colidia repetidamente com a espada Kusanagi de Kujetsu, preenchendo o ar com um choque incessante de aço contra aço. Embora a esgrima de Kujetsu interior fosse mais refinada do que a de Kujetsu, Kujetsu tinha a vantagem de ser a personalidade principal e do aumento de energia espiritual proveniente do demônio interior. Os dois lutaram e por um tempo foi difícil determinar um vencedor. Mas após algumas rodadas, a desvantagem de Iner Kujetsu começou a ficar evidente. Ela já não possuía muita energia espiritual, e essa energia era constantemente consumida durante a batalha. Ela não tinha energia espiritual extra para reparar a lâmina ninja em sua mão. Após múltiplos confrontos, tanto ela quanto a espada ninja em sua mão estavam machucadas e com hematomas, e era óbvio que ela não aguentaria muito mais tempo. Clang! As lâminas em suas mãos colidiram mais uma vez. Desta vez, a rachadura na lâmina ninja na mão de Kujetsu interior aumentou. Kujetsu olhou para a lâmina na mão de Kujetsu interior e disse: "A lâmina em sua mão já está quebrada. Você perdeu." Embora estivesse em desvantagem e gravemente ferida, Kujetsu interior não se preocupou. Em vez disso, olhou para Kujetsu e sorriu. "Você finalmente percebeu a lâmina em sua mão? Do que você está falando?" Kujetsu parou no meio da frase, seu olhar instintivamente se voltando para sua própria espada Kusanagi. No instante em que seus olhos pousaram na lâmina, as lembranças de seu mestre, Oshiomi-sensei, voltaram com força. "Esta lâmina é sua a partir de hoje. Você deve tratá-la como trataria um ou uma amante. Não se preocupe, Oshiomi-sensei, eu cuidarei bem desta lâmina. Nunca a deixarei cair nas mãos de outra pessoa." Ao contemplar a espada Kusanagi, Kujetsu ficou momentaneamente atonita, com os ensinamentos anteriores de seu mestre ecoando em sua mente. A lâmina corta a carne, o coração corta o espírito. O verdadeiro caminho da espada é empunhá-la com o coração. Naquele instante, a névoa azul pálida que envolvia Kujetsu se dissipou. Sua mente clareou completamente. Ela apertou a espada com força, não mais encarando Kujetsu interior. Em vez disso, virou-se bruscamente e confrontou o demônio interior de rosto azul e presas. "Não serei mais controlada por você." Hahaha controlado. O demônio do coração levou uma das mãos à testa e riu alto, sua risada ecoando pelo ar. No instante em que seu riso cessou, seu corpo inchou visivelmente. Abandonou completamente sua forma humanoide anterior e se transformou em um monstro horripilante com espinhos afiados por todo o corpo e 4 membros no chão. "Não preciso mais controlar vocês. Por que acham que tenho me contido? Porque tenho absorvido secretamente a energia espiritual que vocês dois têm emanado." O demônio interior, agora uma criatura grotesca, bateu suas garras no chão, produzindo um rugido ensurdecedor. "Mais de 60% da energia espiritual agora está sob meu controle. Com o que vocês lutam contra mim?" O rosto de Kujetsu empalideceu ao ouvir isso. Ela havia caído, sem saber, na armadilha do demônio interior. Assim que começou a sentir o peso da situação, de repente sentiu alguém a abraçar. Virou a cabeça surpresa e, para seu espanto, era sua segunda personalidade, Kujetsu interior, quem a segurava. O corpo inteiro de Kujetsu irradiava uma luz azul pálida, e sua forma gradualmente se tornou transparente. Ela estava canalizando toda a sua energia espiritual restante para o corpo de Kujetsu. Em outras palavras, elas estavam prestes a completar sua fusão. "Sinto muito por só poder te acompanhar até aqui", disse Kujetsu interior suavemente, sua voz firme, porém carregada de tristeza. "Não tenha medo. Eu sempre estarei com você." O corpo de Kujetsu tremia. Ela ergueu lentamente a mão, tentando se agarrar a Kujetsu interior, mas era tarde demais. Kujetsu já havia se fundido completamente a ela, deixando para trás apenas uma voz fraca e persistente. "Lembrem-se do que Oshiomi-sensei nos ensinou. Empunhem suas espadas com o coração. Empunhem minha espada com meu coração." Sentindo a onda de energia espiritual dentro de si, os olhos de Kujetsu se abriram de repente. O medo e a incerteza que os haviam obscurecido desapareceram, substituídos apenas por uma determinação inabalável. Ela apertou o cabo da espada Kusanagi, com o olhar fixo no demônio interior à sua frente. "Vamos terminar com isso." O demônio interior gritou, saltando para frente com uma velocidade aterradora. Suas garras enormes dispararam em direção ao rosto de Kujetsu. "Pare de resistir. Você é meu." Observando as garras crescerem, Kujetsu não demonstrou medo. Ao seu redor, uma luz carmesim começou a girar, e sua espada, que até então permanecerá calma, subitamente se incendiou com chamas rugindo. A espada empunhada pelo coração, dança da roda do sol.
Naquele instante, Kujetsu transformou-se num raio de luz carmesim, mergulhando em direção às enormes garras do demônio interior. Após uma explosão de chamas ardentes, uma das garras caiu no chão, carbonizada e decepada. O demônio interior, ainda no ar, olhou em choque para a garra que havia desaparecido. Mas o ataque de Kujetsu não havia terminado. Ela bateu os dedos dos pés no chão e, mais uma vez, tornou-se um raio de luz, cortando o corpo do demônio interior. Após 3 flechas de luz, a forma de Kujetsu apareceu silenciosamente acima do demônio interior, erguendo sua espada bem acima da cabeça. Com um golpe decisivo, ela desferiu um golpe de espada, traçando um arco de fogo flamejante no ar. As chamas formaram uma cortina de luz, semelhante ao sol descendo à terra, queimando toda a escuridão e o mal em seu caminho. O corpo colossal do demônio interior foi cortado diagonalmente em 2. As 2 metades de sua forma caíram no chão com um impacto estrondoso. A metade do corpo do demônio que ainda conservava a cabeça lutava para se erguer, encarando Kujetsu com uma mistura de raiva e desespero. Minha morte é apenas temporária. Enquanto sua fraqueza persistir, eu jamais morrerei. Kujetsu ficou parada diante dele, seu olhar frio e implacável, desprovido do menor traço de piedade. É mesmo? Ela respondeu. Então você nunca terá essa chance. Ela agarrou o demônio interior pela cabeça afiada e o obrigou a olhar para cima. Sua espada se inflamou novamente e com um movimento rápido, Kujetsu a cravou na testa do demônio interior. Quando a espada penetrou, rachaduras carmesins se espalharam pelo corpo do demônio. Com o giro da espada, chamas irromperam dela, e o demônio gritou enquanto era consumido pelas chamas, dispersando-se no ar em fragmentos de energia espiritual que retornaram ao corpo de Kujetsu. Naquele instante, aplausos ecoaram pelo ar. Kujetsu olhou para cima e viu Dan sorrindo e aplaudindo-a. Uma batalha verdadeiramente espetacular, disse Dan com entusiasmo. Agora finalmente posso retornar ao meu corpo em paz. Ah, e antes de ir, Oshiomi queria que eu lhe dissesse algo. Ele disse, você conseguiu. Você o deixou orgulhoso. Você é um bom aluno dele. Com isso, o espírito de Dan deixou o mundo mental de Kujetsu. A técnica de tecelagem de sonhos chegou ao fim e todos retornaram ao mundo real. Ao abrir os olhos, Kujetsu sentiu uma mão grande bagunçar seus cabelos. Eu sabia que não o havia julgado mal, meu bom discípulo. Nesse momento, a expressão de Oshiomi congelou, pois ele viu que os 2 Tomoi nos olhos de Kujetsu haviam, sem que ele percebesse, se transformado em 3 Tomoi. Capítulo 262. Seus olhos se transformaram em 3 Tomoi? Após a fusão de personalidades, Kujetsu ainda era ocasionalmente influenciada pela Kujetsu interior, mas na frente de Oshiomi, ela continuava sendo a mesma versão inocente e fofa de si mesma, deixando-o bagunçar seu cabelo sem resistência. Ao ouvir as palavras de Oshiomi, Kujetsu congelou por um instante, e um lampejo de excitação cruzou seu rosto. Isso é mesmo verdade, sensei? Dito isso, Kujetsu procurou ansiosamente por um espelho. Quando recebeu o que Shinku trouxe, mal podia esperar para se olhar nele. Ao ver os 3 Tomoi negros refletidos em seus olhos, até mesmo Kujetsu, que havia se tornado muito mais serena após a fusão, não conseguiu conter um sorriso radiante. Nessa era em que apenas Madara e Izuna haviam despertado o Manjeki Sharingan, o Sharingan de 3 Tomoi era reconhecido como o ápice do Sharingan. Ser capaz de despertar um Sharingan de 3 Tomoi era o sonho de todo membro do clã Uchiha. A descrição que Itachi faz da era Uchiha Naori foi uma criação original do anime para a TV. Se todos pudessem usar Izanagi, Konoha provavelmente se chamaria Uchiha. Existe um ditado amplamente reconhecido no mundo shinobi: uma vez que você desbloqueia o Sharingan de 3 Tomoi, você tem garantia de se tornar um Jonin. Porque o aprimoramento que ele proporciona à percepção e às habilidades de Genjutsu é verdadeiramente aterrorizante. Além disso, dentro do clã Uchiha, apenas aqueles que desbloquearam o Sharingan de 3 Tomoi são elegíveis para fazer parte da elite do clã. Com apenas 12 anos, Kujetsu já atendia a esse padrão. Se o clã Uchiha soubesse, provavelmente ficariam loucos de inveja. Após a euforia inicial passar, Kujetsu não se esqueceu de agradecer a todos. Ela curvou-se diante de cada um dos anciãos, pois sem eles, talvez já tivesse se transformado em um monstro controlado pelo demônio interior. Oshiomi e as outras naturalmente sorriram em resposta. Depois que Kujetsu agradeceu, Oshiomi sorriu para ela. Vai e conte essa boa notícia ao seu pai. Kujetsu assentiu com entusiasmo e saiu da tenda animada. Lá fora, seu sorriso se desfez um pouco. Depois de se fundir com a Kujetsu interior, suas personalidades se influenciaram mutuamente, e ela não era mais a garotinha tímida de antes. Ela retribuía os cumprimentos educadamente àqueles que a saudavam ao passar, mas ainda havia um ar de distância ao seu redor, fazendo-o aparecer um tanto distante e deixando as pessoas confusas quanto ao seu comportamento. Agora Kujetsu havia se tornado fria por fora, mas gentil por dentro. Comparada à sua antiga timidez e à Kujetsu interior dominadora, essa provavelmente era uma evolução positiva. Ao ver o Sharingan de 3 Tomoi de sua filha e ouvir sua história, Okushin sentiu-se aliviado e com o coração partido ao mesmo tempo. Pai e filha não conseguiram conter o abraço e o choro, mas após as lágrimas, ambos sentiram uma nova esperança de uma vida maravilhosa no futuro. A chuva fina durou cerca de 3 meses. Depois que a estação chuvosa finalmente passou, o inverno chegou e o ano 35 se aproximava.
Com a longa estação chuvosa para trás, os shinobi de Konoha na frente de batalha de Iwagakure estavam prontos para iniciar seus próximos movimentos. Eles se dividiriam em 2 grupos, um retornaria à vila, retomando suas funções diárias como shinobi, enquanto o outro seguiria o Shiyomi e os demais até o campo de batalha de Sunagakure, travando uma prolongada guerra de desgaste contra as forças de Sunagakure. Konoha não planejava usar força esmagadora para aniquilar completamente Sunagakure. Um dos motivos era que tal ação desestabilizaria o equilíbrio do mundo shinobi, podendo provocar a intervenção das vilas da nuvem e da névoa, o que levaria a uma segunda grande guerra. Outro motivo era que nas guerras anteriores contra Megakure e Iwagakure, Konoha não havia ganhado nada. Embora mantivessem o prestígio de serem a vila ninja número 1, não obtiveram nenhum benefício financeiro substancial. O apoio a Megakure custou uma quantia significativa de dinheiro, e mesmo que Iwagakure tenha se retirado voluntariamente, Konoha não ganhou muito com isso. Se eles aniquilassem Sunagakure de uma vez, o custo seria muito alto. Mesmo Konoha com todos os seus recursos, teria dificuldades para arcar com tal despesa. Konoha decidiu travar uma guerra de desgaste contra Sunagakure. O plano é bloqueá-los em suas fronteiras, impedindo-os de concluir missões e restringindo seus movimentos. Enquanto isso, os shinobi de Konoha assumirão as missões para apoiar a vila, resistindo até a rendição de Sunagakure. O Shiyomi deixou todos os membros do clã Senju da frente de Iwagakure sob seu comando. Isso também serviu para impedir que o projeto de replicação da liberação de madeira fosse iniciado. Embora não acreditasse que Konoha fosse tola o suficiente para iniciar o projeto agora, e considerando que a figura-chave do plano, Orochimaru, já estava com ele, Tsunade permanecia vigilante. Essas pessoas eram a base para o futuro dele e de Tsunade, e ele contava com elas para reverter rapidamente a situação. Kujetsu e Minato vinham logo atrás. Eles tinham vindo ao campo de batalha para treinar e estavam ali há pouco mais de um ano, então obviamente não iriam embora tão cedo. Jiraiya não acompanhou o grupo. Depois de ouvir que a situação não era tão urgente quanto o esperado, ele não conseguiu se separar de seus alunos. Decidiu permanecer em Megakure por mais 6 meses para continuar ensinando-os. Ele se reuniria com o Shiyomi e os outros após o término dos 6 meses. Vale mencionar que o Uchiha Okushin poderia ter retornado à vila para descansar, mas cedeu seu lugar a outra pessoa porque estava preocupado com sua filha. Embora as habilidades de combate de Kujetsu não fossem mais inferiores às dele, ele ainda inconscientemente queria protegê-la até o fim da guerra. Após passarem cerca de um dia organizando suprimentos na manhã seguinte, o grupo se dividiu em 2 e partiu em direção aos seus respectivos destinos. O Shiyomi e seus subordinados viajaram por cerca de um dia antes de chegarem à frente de Sunagakure. A essa altura, a frente de Sunagakure já havia se expandido significativamente. Graças aos reparos realizados durante mais uma estação chuvosa inteira, o acampamento de Konoha na frente de Sunagakure era ainda mais luxuoso do que o da frente de Iwagakure. Alguns poderiam até acreditar que era o mais luxuoso da cidade. A notícia da chegada de Oshiyomi e dos outros já havia se espalhado por toda a região, e Sakumo, Tsunade e os demais aguardavam na entrada. Já fazia quase um ano desde o último reencontro. Depois de um ano, os 6 de Konoha originais, o grupo que um dia fora unido, finalmente se reuniram embora Jiraiya ainda estivesse ausente. Quando Oshiyomi e os outros se aproximaram da entrada do acampamento, uma figura familiar correu em sua direção e o abraçou. Quem mais poderia ser senão Tsunade? Ela não via Oshiyomi há mais de 6 meses e tinha tantas coisas íntimas que queria lhe contar. Como os dois já estavam em um relacionamento e não precisavam esconder nada, ela o abraçou abertamente, sem hesitar. Minato já estava acostumado com as ações de Tsunade, mas Kujetsu, que estava de lado, ficou um pouco surpreso. Ela não encontrava Tsunade com frequência, e o tempo decorrido a fazia se sentir um tanto desconfortável ao observar o gesto excessivamente entusiasmado de Tsunade. Sua expressão era um tanto complexa. Naquele momento, Oshiyomi não tinha tempo para se preocupar com o que seus 2 pequenos discípulos estavam pensando. Enquanto segurava Tsunade, ele podia sentir seu calor e seu perfume, e sua mente estava focada em um único pensamento. Já se passaram meio ano. Parece que ela se tornou um pouco mais proeminente. Capítulo 263. Oshiyomi deu um tapinha leve nas costas de Tsunade, sinalizando que era a hora de parar, mas Tsunade ainda não demonstrava a intenção de soltá-lo. Oshiyomi só pôde abaixar a cabeça e sussurrar suavemente em seu ouvido. Muito bem, todos estão assistindo. Se você quiser dizer algo, conversaremos sobre isso mais tarde esta noite. O lóbulo da orelha é um ponto sensível para Tsunade, e ao sentir o calor da respiração de Oshiyomi perto de sua orelha, uma sensação de formigamento percorreu seu corpo e um leve rubor surgiu em seu rosto. Ao refletir sobre seu comportamento impulsivo, Tsunade sentiu um pouco de arrependimento. Com tantas pessoas observando, como ela pôde se envergonhar daquela maneira? Ela soltou Oshiyomi delicadamente, com o rosto ainda corado, e deu um passo para trás, sem ousar olhar para os outros. Deixou que Oshiyomi cumprimentasse os demais, incluindo Sakumo e os outros. Como eram amigos de infância, mesmo sem se verem há algum tempo, não houve nenhum constrangimento. Depois de alguns abraços amigáveis, foi Sakumo quem tomou a iniciativa. Irmãos recém-chegados, por favor, completem seu cadastro. O acampamento já montou barracas suficientes. Após finalizarem o cadastro, descansem um pouco. Teremos uma boa refeição juntos esta noite.
Ao ouvirem as palavras de Sakumo, tanto os shinobi que estavam estacionados na frente de Tsunagakure quanto as novas tropas trazidas por Oshiyomi vibraram de entusiasmo. Após organizar a equipe, Oshiyomi planejava ir à tenda de Sakumo para discutir a situação do lado de Tsunagakure com ele e Orochimaru. No entanto, Sakumo o impediu. Sakumo fez um gesto discreto com os olhos na direção de Tsunade, que fingia não se importar, mas ocasionalmente lançava olhares para eles. Então, ele disse a Oshiyomi: lide primeiro com a Tsunade. Veja o olhar dela. Se eu te enfrentar agora, posso acabar levando um soco com a força monstruosa dela. Podemos conversar depois, durante o jantar. Oshiyomi lançou um olhar surpreso para Sakumo. Será que o amor realmente podia mudar uma pessoa? Ou será que Sakumo vinha se reprimindo por muito tempo e se tornará um pouco mais reservado e tímido? Era esse o mesmo Sakumo que ele conhecia? No entanto, Sakumo tinha razão. Essas coisas poderiam ser discutidas depois, mas era melhor garantir que sua namorada estivesse bem cuidada primeiro. Com esse pensamento em mente, Oshiyomi não se importou com os olhares curiosos ou invejosos das pessoas ao redor. Confiante, aproximou-se de Tsunade e disse: Lady Tsunade, você não vai providenciar um lugar para eu ficar? Tsunade lançou-lhe um olhar de relance, mas não disse muito. Conduziu-o até uma tenda perto do acampamento principal de comando. Havia apenas 2 tendas ali, e ela o levou para uma delas. Quanto a quem ocupava a outra, não havia necessidade de mencionar. A tenda já estava arrumada, claramente preparada com bastante antecedência. Após conduzir Oshiyomi para dentro, Tsunade pretendia ir embora, pensando em voltar quando a multidão do lado de fora se dispersasse. Mas Oshiyomi agarrou sua mão imediatamente, puxando-a de volta e a abraçando pela cintura, mantendo-a ali. Tsunade se assustou com o abraço repentino de Oshiyomi. Instintivamente, ela se debateu e disse: O que você está fazendo? Ainda tem gente esperando lá fora. Oshiyomi, imperturbável, respondeu: E daí se eles virem? Você já agiu assim na entrada. Ainda se importa se eles virem nosso relacionamento? Ao ouvir isso, o rosto de Tsunade corou novamente, mas ela não continuou a resistir. Em vez disso, virou-se e abraçou Oshiyomi mais uma vez. Antes, ela estava tão absorta na emoção do reencontro que não sentirá com tanta intensidade. Mas agora, ao se concentrar, conseguia sentir claramente a presença marcante dele. Oshiyomi baixou a cabeça e sussurrou suavemente em seu ouvido. 6 meses de diferença e seu progresso é notável. É claro que Tsunade sabia exatamente o que Oshiyomi queria dizer. Ao ouvir suas palavras, até mesmo seus lóbulos das orelhas ficaram vermelhos, e ela deu um leve soco nas costas dele, irritada. Falar disso logo depois de nos conhecermos. Você não pode dizer algo gentil pelo menos uma vez? O soco fez Oshiyomi sentir uma leve pressão no peito. Com seu domínio da esgrima e o condicionamento físico que a acompanhava, uma pessoa comum provavelmente teria caído de joelhos naquele instante. Só alguém com um corpo como o dele poderia suportar um golpe desses. Ao ver a careta de Oshiyomi, Tsunade sentiu-se um pouco culpada, mas não pôde deixar de se preocupar. Você está bem? Está doendo muito? Enquanto Tsunade o observava ansiosamente, Oshiyomi se moveu repentinamente. Abaixou a cabeça e interrompeu o que Tsunade estava prestes a dizer com um beijo. Os olhos de Tsunade se arregalaram em choque. Ela queria lutar, mas seu corpo estava fraco, e um rubor se espalhou por seu pescoço, fazendo-o parecer tão deslumbrante quanto o brilho de um pôr do sol. A princípio, Tsunade não teve forças para resistir, deixando o homem travesso fazer o que quisesse, mas antes que percebesse, ele havia ultrapassado os limites. Quando ele estava prestes a ir mais longe, Tsunade, envergonhada, segurou sua mão e disse: Não vá longe demais. Tsunade tentou manter uma expressão séria, mas com o rosto corado daquele jeito, era difícil para qualquer um levá-la a sério. Oshiyomi compreendeu a importância de saber a hora de parar. Ele não insistiu, em vez disso, abraçou Tsunade e compartilhou seus sentimentos um pelo outro após tanto tempo separados. À medida que suas emoções se intensificavam, um beijo apaixonado inevitavelmente se seguiu. Embora ambos sentissem um forte desejo de se tornarem um só, ainda assim mantiveram sua última resistência. Afinal, aquilo era um campo de batalha, e qualquer coisa além disso poderia esperar até o fim da guerra. O jantar daquela noite foi extraordinariamente suntuoso. Para dar as boas-vindas aos recém-chegados, os cozinheiros da frente de Tsunagakure demonstraram suas melhores habilidades culinárias. E todos não puderam deixar de elogiar a comida. Na tenda de comando principal, Sakumo, Shinku e Orochimaru estavam sentados ao redor da mesa, aguardando a chegada dos 2 últimos. Sakumo olhou para o relógio e perguntou a Shinku: Quanto tempo mais você acha que vai demorar? Shinku deu um sorriso travesso e respondeu: Dizem que a saudade aumenta o amor, mas já se passou uma tarde inteira. Eles já deveriam estar aqui. Orochimaru, embora não participasse da conversa, não conseguiu esconder o sorriso no rosto. Enquanto conversavam, ouviram uma voz vinda de fora. Pare de nos caluniar. Estamos sendo muito contidos, ao contrário de você, Sakumo. Era, claro, Oshiyomi quem estava conduzindo Tsunade para dentro. Sakumo, constrangido com as brincadeiras, tentou rapidamente mudar de assunto. Eles chegaram. Vamos comer antes que esfrie. O grupo deu uma risadinha, interrompendo as brincadeiras, e cumprimentou Oshiyomi e Tsunade. Ao entrarem, Oshiyomi parou por um instante, ao notar algo incomum. Sakumo e os outros estavam sentados nos assentos reservados aos convidados, mas haviam deixado o assento principal de frente para a entrada da tenda para ele e Tsunade. Oshiyomi olhou para Sakumo e disse: O
que é tudo isso? Estão tentando fazer parecer que estou aqui para tomar o poder? Se os outros virem isso, talvez eu não consiga mais ficar aqui. Sakumo sorriu e explicou. Não pense demais nisso, disse Sakumo. Não precisamos nos preocupar com essas coisas. Não tenho outras intenções. Só quero voltar à aldeia e ver com meus próprios olhos. Já se passaram quase 3 anos desde o início da guerra. Faz tanto tempo que não volto. Está na hora de eu voltar e ver como as coisas estão. Além disso, o Kakashi já deve ter 1 ano. Ele ainda não conheceu o pai. A filha de Shinku já conheceu o pai. É hora de eu voltar e ver minha esposa e meus filhos também. Ao ouvir isso, Sakumo percebeu algo de repente. O fato de Sakumo não ter visto Kakashi desde o seu nascimento o atingiu em cheio. Ele se sentiu um pouco comovido. Sem dizer mais nada, deu um tapinha no ombro de Sakumo. Não diga nada. Deixe comigo. Eu cuido disso. Capítulo 264. Como Sakumo havia dito aquilo, Oshiomi não era do tipo que se deixava levar por sentimentalismos, então, naturalmente, não se deteve mais no assunto. Além disso, Sakumo estava apenas fazendo uma pausa e não iria embora definitivamente, então não havia necessidade de se preocupar muito com isso. Após ignorar esse assunto, Oshiomi tomou a iniciativa e perguntou: Onde está Danzo? Ele já voltou para Konoha? Ao ouvir isso, Sakumo sorriu e respondeu diretamente. Depois que aquele velho ouviu que nem Noki nem a 4 caudas conseguiriam te derrotar, seu rosto ficou tão feio como se um membro da família tivesse morrido. Ele arrumou suas coisas e foi embora logo na manhã seguinte. Embora aquele velho seja repugnante, não posso negar que ele deixou algo útil para trás. Ele deixou toda a sua rede de inteligência. Enquanto continuava enviando ordens, pelo menos compartilhou as informações conosco. Ao ouvir isso, Oshiomi ficou ligeiramente comovido. Seria possível que Danzo tivesse recuado mais cedo por medo dele? Aquele velho cão não parecia ser do tipo que recuava. Será que ele estava tramando algo pelas costas? Após refletir, Oshiomi balançou a cabeça. Naquele momento, Danzo não tinha tempo para lidar com o Mangekyou Sharingan. O máximo que ele podia fazer era pesquisar as células de Hashirama. Na história original, ele e Orochimaru levaram quase 20 anos de pesquisa para obter sucesso em um caso como o de Yamato. Como Orochimaru ainda estava com ele, mesmo que Danzo se matasse de trabalhar, não conseguiria descobrir nada. Deixem-no em paz. 2 anos. Essa guerra provavelmente não duraria mais do que 2 anos. Depois que voltassem para a aldeia, Danzo não teria para onde fugir. Deixem-no sofrer por mais um tempo. Com esse pensamento, Oshiomi não se deteve mais no assunto de Danzo e, em vez disso, mudou de tópico para assuntos mais cotidianos com Sakumo e os outros. Após uma refeição farta e algumas bebidas, o assunto voltou ao inimigo atual, Tsunagakuri. Quando o assunto Tsunagakuri surgiu, as expressões de todos se tornaram sérias, e eles ouviram em silêncio enquanto Sakumo falava. Tsunagakuri claramente não pretende encerrar esta guerra tão cedo. Embora Danzo tenha retornado a Konoha, sua rede de inteligência ainda está em operação. De acordo com as informações que temos, parece que Tsunagakuri deslocou mais de 2.000 shinobi para a retaguarda durante esta estação chuvosa. Eles virão imediatamente para apoiar a linha de frente se houver qualquer movimento, por menor que seja. De acordo com as informações atuais, o número total de shinobi na frente de Tsunagakuri, somado a essa força de apoio, ultrapassa 5.000. Esta é uma operação de grande porte e não podemos subestimá-la. Ao ouvirem isso, tanto Oshiomi quanto Shinku, que acabará de chegar, franziram a testa. Nem mesmo Shinku, que já havia servido ali, esperava uma mobilização em tão grande escala vinda de Tsunagakuri em apenas 1 ano desde sua partida. 5.000 definitivamente não era um número pequeno. Como mencionado anteriormente, as 5 grandes vilas shinobi mantinham cerca de 20.000 shinobi cada, embora os números variassem. Konoha, por ser geograficamente a vila mais vantajosa e rica, possuía a maior reserva de shinobi, chegando a quase 30.000 em tempos de guerra. Essa foi uma das razões pelas quais Konoha conseguiu se manter firme na Segunda e Terceira Guerras Mundiais Shinobi. Iwagakuri e Komogakuri, assim como as outras 2 principais vilas shinobi, também mantinham forças em torno de 20.000 soldados. No entanto, Tsunagakuri e Kirigakuri, devido às suas localizações geográficas e limitações de recursos, eram as 2 aldeias mais pobres entre as 5. Sem recursos para produção em larga escala, elas sempre se concentraram em unidades de elite. O número de shinobi de Kirigakuri também era o menor entre as 5 principais vilas. Antes da política da névoa sangrenta, a quantidade de shinobi em Kirigakuri era ainda menor que a de Tsunagakuri, que tinha apenas entre 15 e 16.000 shinobi. Nesse ponto, eles ainda desconheciam as estratégias de alto nível de Tsunagakuri. Do ponto de vista deles, o envio de 5.000 shinobi para a linha de frente já representava 1/3 de toda a sua força de combate, demonstrando o quão determinado e resoluto Tsunagakuri era. Ao mesmo tempo, Orochimaru se pronunciou. Além disso, Chiyoji Tsunagakuri retornou recentemente à linha de frente e trouxe consigo 2 anciãos de Tsunagakuri. Isso já está confirmado. Tsunade, seu trabalho pela frente provavelmente não será tão fácil quanto antes. Ao ouvir isso, Tsunade ergueu uma sobrancelha e falou com um tom orgulhoso. Que aquela velha venha com tudo. Os venenos dela não são lá essas coisas. Uma hora eu acabo destruindo cada um deles. Ficou claro que Tsunade e Chiyo não se davam bem.
Havia muitos pontos em comum entre as duas. Ambas eram chamadas de Flores de Konoha e Sunagakure, na época em que Chiyo era mais jovem, e ambas eram lutadoras de alto nível, raras em suas respectivas vilas. Além disso, ambos eram habilidosos em ninjutsu médico. Com tantas sobreposições, as comparações eram inevitáveis. Embora um estivesse posicionado na frente de Sunagakure e o outro na frente de Iwagakure, tratava-se apenas de especialistas de duas aldeias trocando golpes à distância. Mas desde que Tsunade chegou à frente de batalha de Sunagakure, a comparação entre as duas mulheres se transformou em uma verdadeira guerra. Embora nenhuma delas admitisse isso abertamente, ambas competiam secretamente. Primeiro compararam suas habilidades médicas, e não havia dúvida de que Tsunade se destacava. Os Shinobis de Konoha tinham a maior taxa de recuperação do mundo Shinobi, e Tsunade desempenhou um papel crucial nisso. Incapaz de competir em ninjutsu médico, Chiyo então se voltou para o envenenamento como ponto de comparação. Como mestre de marionetes e Shinobi médica, Chiyo tinha uma profunda ligação com o veneno. Seu domínio sobre ele era verdadeiramente incomparável. Tsunade, por outro lado, não gostava de usar veneno, mas sua experiência com antídotos superava em muito a de Chiyo. Antes da chegada de Tsunade, os venenos de Chiyo causaram muitos problemas para os Shinobis de Konoha, mas assim que Tsunade apareceu, ela sozinha neutralizou todos eles. Tsunade e Chiyo já haviam se enfrentado inúmeras vezes nas artes do envenenamento e dos antídotos, com Tsunade saindo vitoriosa na maioria desses confrontos. Quase 80% dos venenos de Chiyo foram neutralizados por Tsunade, o que apenas consolidou ainda mais a reputação de Tsunade como especialista em medicina e princesa guerreira. Enquanto isso, Chiyo, antes conhecida por sua reputação impressionante, agora se encontrava em uma posição bastante embaraçosa. Se Chiyo tivesse que nomear seus dois inimigos mais odiados, o primeiro e o segundo seriam, sem dúvida, Sakumo e Tsunade. Ao ver a expressão orgulhosa de Tsunade, Oshiyomi não conseguiu conter uma risadinha. Ele beliscou levemente a bochecha dela, fazendo-a lançar-lhe um olhar de desaprovação. Sakumo, observando-os demonstrar afeto, não se incomodou e contemplou silenciosamente a demonstração de carinho. Após um momento de brincadeiras, os dois voltaram a ficar sérios. Oshiyomi resumiu a situação. Como Sunagakure está fazendo uma investida tão forte, e a vila quer se concentrar em uma guerra de desgaste. Definitivamente não podemos iniciar uma guerra em grande escala agora. No entanto, ainda podemos provocar algumas escaramuças de pequena escala. Isso lhes dará uma amostra da nossa força. O desejo de Oshiyomi de iniciar uma batalha com Sunagakure não era motivado apenas pelo amor ao combate. Havia uma razão mais importante. Seus pontos de experiência estavam muito próximos de alcançar 250. Antes da invasão de Hinoki, a experiência de Oshiyomi já havia atingido o nível de mestre em esgrima, 106.500. Desde então ele ganhou mais 50 pontos por compreender o coração do espadachim, 85 pontos pela batalha contra Noki e a quatro caudas, e 3 pontos por 3 meses de treinamento diário. Derrotar Noki foi considerado nível Super Kage pelo sistema, rendendo-lhe 55 pontos, e a quatro caudas, também nível Kage, lhe rendeu 30 pontos. Nesse ponto, a experiência de Oshiyomi era de nível mestre em esgrima, 244.500, faltando apenas 6 pontos para alcançar 250. Capítulo 265. Após permanecer no acampamento por mais alguns dias e resolver algumas questões, Sakumo deixou a frente de Sunagakure, confiando totalmente o comando a Oshiyomi. Após a partida de Sakumo, Oshiyomi passou algum tempo se familiarizando com as pessoas no acampamento. Afinal, eles lutariam lado a lado, e não seria fácil alcançar seus objetivos sem um entendimento básico uns dos outros. Oshiyomi havia planejado inicialmente continuar cultivando relacionamentos antes de lançar um ataque. No entanto, ele não esperava que as forças de Sunagakure estivessem ainda mais ansiosas do que ele. Na noite seguinte à partida de Sakumo, eles emboscaram um esquadrão de patrulha, ferindo um Jonin e matando vários Chunin e Genin. Ao ouvir a notícia, Oshiyomi não conseguiu conter o riso de raiva. Ele nem sequer tinha ido atrás deles ainda, e eles já estavam se precipitando. Era isso que eles chamavam de desejo urgente de morrer. Como Sunagakure já havia se movimentado, Oshiyomi naturalmente não permitiria que gritassem de forma tão imprudente. Ele imediatamente reuniu um quarteto de Shinobi que vieram da frente de batalha de Iwagakure e outro esquadrão de Shinobi recém-formados entre os que estavam originalmente estacionados. Ele ordenou: já que Sunagakure tomou a iniciativa de nos atacar, não podemos deixar que nos subestimem. Dito isso, Oshiyomi abriu o mapa das linhas de frente de Sunagakure e apontou para uma pequena cidade no mapa. Esta cidade, Cidade da Mina da Chuva, é um dos poucos locais de armazenamento de minério de ferro na Terra da Chuva. Atualmente está sob o controle de Sunagakure. Todo mês, Sunagakure saqueia uma grande quantidade de minério de ferro daqui e o envia de volta para a vila para fabricar ferramentas ninja. Ao mesmo tempo, esta cidade é um dos postos avançados mais importantes na linha de frente para Sunagakure, figurando entre as principais cidades que eles ocupam. Embora seja importante, fica longe do acampamento principal, então Sunagakure não pode estacionar muito Shinobi aqui, muito menos algum Jonin. Após apresentar as informações gerais sobre a cidade da Mina da Chuva, Oshiyomi tocou na localização da cidade no mapa, produzindo alguns sons curtos e monótonos que imediatamente chamaram a atenção de todos.
Olhando para cima, eles viram Oshiomi observando-os enquanto pronunciava cada palavra. Nosso alvo para amanhã à noite é este lugar. Tomaremos este posto avançado de uma só vez. Quero que os soldados estacionados aqui sejam enterrados ao lado de nossos irmãos que morreram hoje. Entendeu? Ao ouvirem palavras tão imponentes, o moral dos dois esquadrões Shinobi aumentou consideravelmente. O esquadrão Shinobi original olhou para Oshiomi com mais reconhecimento nos olhos. Eles só tinham ouvido falar do quão poderoso Oshiomi-sama era na frente de batalha de Wagakure, tendo derrotado este ou aquele oponente, mas não sabiam nada sobre sua personalidade. Nos últimos dias, observando Oshiomi no acampamento, eles se perguntavam se seu novo comandante não seria muito permissivo. Todos os dias, ele estava ou conversando com eles ou demonstrando afeto por Lady Tsunade. Mas eles não esperavam que Oshiomi-sama tivesse um temperamento tão explosivo ao lidar com inimigos externos. Após a emboscada de hoje, ele imediatamente decidiu se vingar. Esse era exatamente o tipo de liderança que eles admiravam. Entendido. Após ouvirem as ordens de Oshiomi, ambos os esquadrões Shinobi arregaçaram as mangas ansiosamente, desejando voar para a cidade da Mina da Chuva imediatamente. Oshiomi, vendo o entusiasmo deles, assentiu com satisfação. Agora que vocês entenderam, vão descansar. São 20 horas agora. Vocês têm 6 horas de descanso. Espero ver todos vocês totalmente preparados na entrada do acampamento às 2 horas da manhã. Partiremos às 2h15. Pretendo almoçar no posto avançado de Sunagakure na cidade da Mina da Chuva ao meio-dia de amanhã. Naquela noite, às 2 da manhã, Oshiomi terminou de preparar seu equipamento e prendeu sua espada, a Mikazuki Muneshika, à cintura. Ao abrir a tenda, deparou-se com 30 Shinobi de Konoha em formação de massa negra na entrada. Oshiomi assentiu com satisfação, não disse mais nada e pronunciou decisivamente 2 palavras. Sair. Assim que as palavras saíram de sua boca, os 30 Shinobi de Konoha desapareceram na noite junto com ele, seguindo em direção ao seu alvo, a cidade da Mina da Chuva. Sunagakure acabará de emboscar um esquadrão de patrulha de Konoha e agora, todas as suas forças estavam em alerta, aguardando um possível ataque noturno do Shinobi de Konoha, ansiosos para se envolverem em uma batalha feroz. O que eles não esperavam, no entanto, era que um pequeno esquadrão já tivesse desviado o caminho por trás do acampamento de Konoha e estivesse se dirigindo diretamente para a cidade da Mina da Chuva. Às 6 da manhã, Oshiomi e seus cerca de 30 companheiros chegaram silenciosamente aos arredores da cidade da Mina da Chuva. Após aguardar um breve momento e confirmar as rotas e os números das patrulhas, Oshiomi não hesitou por um segundo. Ele ergueu a mão direita, fazendo um movimento de corte para baixo. Ao presenciarem esse gesto, alguns Shinobi de Konoha ficaram visivelmente animados. Eles se revelaram e avançaram em direção ao portão principal da cidade. O sentinela na torre de guarda, ao ver o súbito aparecimento do esquadrão de 30 homens, levou um susto. Ao ver a bandana de Konoha, seu rosto empalideceu de medo. Ele rapidamente pegou um sino próximo, com a intenção de soar o alarme. Contudo, antes que pudesse erguer a mão completamente, uma energia afiada de espada voou em sua direção, cortando-o ao meio com um golpe limpo. Ele mal teve tempo de soltar um suspiro antes de desabar no chão. Os Shinobi de Konoha próximos a Oshiomi olharam em choque enquanto ele embainhava lentamente sua espada. Estavam sem palavras. Oshiomi estava a cerca de 30 metros do sentinela, e a torre de guarda tinha aproximadamente 10 metros de altura. A essa distância, a energia da espada era tão rápida que matou o sentinela antes mesmo que ele pudesse soar o alarme. Que velocidade assustadora! A velocidade da energia da espada era, sem dúvida, a mais rápida que eles já tinham visto em suas vidas. Se estivessem na mesma posição, teriam conseguido desviar daquela energia da espada ou sequer soar o alarme a tempo? Os membros originais do esquadrão de Konoha não conseguiram encontrar uma resposta. Será este o poder de Oshiomi-sama? Deste ponto de vista, sua força pode até mesmo superar a de Sakumo-sama. Com esse pensamento, os olhos dos membros do esquadrão original brilharam e seu espírito de luta, já elevado, aumentou ainda mais. Em poucos instantes, eles invadiram os portões da cidade da Mina da Chuva, prontos para realizar um massacre. Por outro lado, embora o sentinela não tivesse conseguido soar o alarme, o baque abafado de seu corpo caindo alertou a patrulha que estava próxima. A equipe de patrulha percebeu rapidamente que uma batalha estava prestes a começar. No entanto, as coisas não se desenrolaram tão bem quanto ambos os lados esperavam, porque o comandante, Oshiomi, que acabará de embainhar sua espada, fez sua jogada mais uma vez. Corte e aí? Oshiomi, que liderava o ataque, ativou seu chumpo e apareceu instantaneamente no meio do esquadrão de patrulha. Cercado pelos membros da patrulha, Oshiomi manteve a calma diante dos shurikens e kunais que vinham de todas as direções. Com serenidade, desembainhou da cintura a Mikazuki Muneshika, arma que vinha acumulando poder há tempos. Zing! Um único golpe de espada esmeralda rasgou o caminho da patrulha. Os Shinobi de Konoha, que já haviam começado a formar selos para correr em auxílio de seu comandante, paralisaram em espanto, pois diante de seus olhos, todos os membros da patrulha já haviam caído no chão. Com um único golpe, 15 shinin e um tokubetsu shinin, todo o pacote foram aniquilados. Capítulo 266. Clang. Esse foi o som de uma kunai sendo lançada por um dos Shinobi posicionados. Os membros do esquadrão da frente de Wagakure, que já estavam acostumados com as ações de Oshiomi, não acharam isso surpreendente.
Mas para os membros originais do esquadrão, essa foi a primeira vez que testemunharam tamanha ferocidade da parte dele. Ao verem Oshiomi avançando contra a multidão, pensaram inicialmente que ele pudesse estar em perigo. Contudo, para sua surpresa, com uma expressão inabalável, ele desembainhou sua espada num único movimento e dizimou o esquadrão de patrulha, composto por um Jonin especial e 15 Chunin. O impacto visual daquele golpe foi muito maior do que até mesmo assistir a um ninjutsu de nível S dizimando inimigos. Ao verem os membros do esquadrão original atônitos, os soldados da frente de Wagakure sorriram por dentro. Um deles, com expressão calma, deu um tapinha no ombro de um dos membros do esquadrão original e disse: "Isso não é nada. É só uma patrulha. Vocês estão todos com tanto medo? Se tivessem visto como Oshiomi-sama lutou contra 4 caudas, provavelmente estariam morrendo de medo." Olhando para Oshiomi-sama, que fazia sinal para que o seguissem, o membro original do esquadrão não pôde deixar de perguntar baixinho para a pessoa que acabará de lhe dar um tapinha no ombro: "Então os rumores eram verdadeiros? Oshiomi-sama realmente derrotou a 4 caudas sozinho? Eu pensei que fosse apenas um rumor." O membro falante do grupo, que gostava de exagerar, ficou entusiasmado com a pergunta. Ele começou a explicar ansiosamente aos membros ao redor sobre a apresentação de Oshiomi naquela noite. "Como posso descrever a atuação de Oshiomi-sama naquela noite? Ele era como um deus da guerra. Vou te dizer, você sabe o tamanho do 4 caudas? Conseguíamos vê-lo claramente de uma colina a 10 milhas de distância. Estimo que o 4 caudas tivesse pelo menos 20 metros de altura, e suas 2 presas provavelmente eram mais compridas que o seu corpo inteiro. Agora aqui está a melhor parte, aquela enorme 4 caudas. Sabe o que aconteceu? Oshiomi-sama usou sua maestria com a espada para criar um dragão de água que a cortou diretamente da cabeça aos pés, e o sangue jorrou por todo o chão." Ao ouvir isso, o membro originalmente destacado, que antes estava atônito, instintivamente olhou para os próprios pés e perguntou com ceticismo: "Você está brincando, né? Uma besta com cauda tão enorme foi abatida pelo Lord Oshiomi com um único golpe?" O membro falante do esquadrão riu. "É impossível derrubá-lo com um só golpe, claro. É preciso levar em conta a espessura da pele de uma besta com cauda. Não é como se você pudesse simplesmente cortá-la até a morte. Mas ele o feriu gravemente, o que o deixou tão furioso que ele imediatamente criou uma enorme bola negra no local. Você se lembra daquela luz forte naquela noite, não é? Ela foi causada pela explosão daquela bola preta." Recordando o clarão que iluminara a noite como se fosse dia, os membros originais do esquadrão, que haviam escutado atentamente, pareceram inquietos. Um deles, sem esperar que os outros perguntassem, tomou a palavra: "Espere. Oshiomi-sama conseguiu resistir a um ataque tão massivo?" No momento em que o falante membro do esquadrão estava prestes a responder, seu antigo companheiro de equipe o puxou. Ele se virou com uma leve carranca. "O que é?" "Estou ocupado." Seu colega de equipe revirou os olhos. "Se você quer morrer, continue falando." Os shinobi de Tsunagakure se reuniram à frente. Ao ouvir isso, o membro falante do esquadrão olhou para frente e viu um grupo de cerca de 60 a 70 shinobi de Tsunagakure à sua frente. Imediatamente, ele encolheu a cabeça e disse aos membros do esquadrão que estavam posicionados originalmente: "Certo, vamos conversar depois que terminarmos de brigar." Ao saberem da chegada do inimigo, o resto do esquadrão rapidamente assumiu posição de combate. No entanto, alguns deles estalaram a língua, lamentando que o membro falante do esquadrão tivesse parado de falar. Enquanto estalavam a língua, olharam para Oshiomi, que estava à frente, empunhando sua espada, e depois lançaram um olhar para as kunais em suas mãos, sentindo que eram bastante insignificantes em comparação. Como era de se esperar, um verdadeiro homem deveria empunhar uma espada ninja. Depois dessa batalha, eles sabiam que precisavam conseguir uma para si, custasse o que custasse. Fanboys de Oshiomi mais 15. Vendo que o inimigo já havia formado sua formação, Oshiomi não avançou imediatamente. Em vez disso, virou-se e disse: "Todos, preparem seus ninjutsus de liberação de fogo e liberação de vento. Não precisamos de defesa. Vamos partir para um ataque rápido." Os membros originais do esquadrão, ao ouvirem isso, ficaram um tanto perplexos. É verdade que a liberação de fogo neutraliza a liberação de vento, mas preparar apenas ninjutsu ofensivo e não qualquer defesa parecia um pouco excessivo, não era? No entanto, como Oshiomi era o comandante deles e suas ações anteriores os haviam convencido completamente, eles optaram por seguir suas ordens sem questionar. Do outro lado, os shinobi de Tsunagakure, confiantes em seu número e formação, e não vendo o líder de Konoha, Atake Sakumo, nas fileiras adversárias, não se intimidaram. Ao contrário, tomaram a iniciativa e lançaram um ataque. Sob o comando do Jonin de elite mais graduado, os shinobi de Tsunagakure rapidamente formaram selos de mão, e os manipuladores de marionete soltaram seus bonecos. Num instante, uma saraivada de jutsus de liberação de vento, misturados com senbon venenosos de cor roxa, assobiou em direção ao esquadrão de Konoha. Os rostos dos membros do esquadrão originalmente posicionados empalideceram. Como Oshiomi ainda não havia dado a ordem de ataque, eles se sentiam um pouco inseguros. No momento em que estavam prestes a reagir, Oshiomi gritou de repente: "Liberar!" Ao ouvirem a ordem, os ninjas que estavam posicionados originalmente não perderam tempo. Imediatamente começaram a executar seus ninjutsus e a correr para se proteger. Enquanto se apressavam para se movimentar, ouviram de repente o grito entusiasmado dos membros da linha de frente de Wagakure atrás de Oshiomi: "Azaki! O que é que foi isso?"
O esquadrão, que antes se apressava para se proteger, instintivamente olhou para cima e viu que Oshiyomi, desembainhando sua espada, liberou um pequeno tornado envolto em chamas azuis fantasmagóricas. O tornado, originalmente com cerca de 7 ou 8 metros de diâmetro, moveu-se incrivelmente rápido. Na metade do caminho, absorveu os jutsus de liberação de vento e liberação de fogo que eles haviam desencadeado. Após absorver o chakra deles, o tornado cresceu, atingindo mais de 10 metros de tamanho, rugindo ao colidir com os jutsu Senbon e liberação de vento lançados pelo shinobi de Tsunagakuri. O resultado foi óbvio. O jutsu shinobi de Tsunagakuri e o Senbon foram reduzidos a pedaços pelo tornado de fogo, que era quase tão poderoso quanto um jutsu de rank S. O tornado imparável devastou as fileiras de Tsunagakuri, e gritos ecoaram pelo ar. Apenas alguns shinobi de Tsunagakuri, com raciocínio rápido, conseguiram escapar a tempo, mas o restante, sem exceção, foi engolfado pelo tornado de fogo e reduzido a cinzas pelos ventos violentos. Em poucos instantes, mais da metade do esquadrão original de Tsunagakuri, composto por 60 ou 70 homens, foi dizimada. Acabem com todos eles! Após dar o comando final, Oshiyomi ativou seu chumpo e no instante seguinte, ativou a fuga transparente, desaparecendo instantaneamente de vista. Em meio aos olhares confusos dos membros originais do esquadrão, Oshiyomi apareceu instantaneamente atrás do líder do esquadrão Tsunagakuri. A Mikazuki Muneshika em sua mão perfurou o peito do líder, ceifando a vida de um jonin num piscar de olhos. Com um movimento rápido do pulso, ele lançou uma onda de energia da espada, e mais 2 chunin de Tsunagakuri que tentavam atacá-lo de surpresa morreram instantaneamente. No instante em que o primeiro corpo caiu, a figura de Oshiyomi desapareceu novamente. Uma tênue imagem residual passou diante de seus olhos, e Oshiyomi já havia aparecido diante de outro jonin de Tsunagakuri. Com um golpe rápido, Oshiyomi cortou a kunai do jonin, salvando um dos membros de seu esquadrão. Antes que o jonin pudesse recuar, Oshiyomi chutou suas mãos, interrompendo seus selos de mão, e desferiu um golpe que decepou a cabeça do jonin. Mais um jonin de Tsunagakuri foi morto, tudo em 5 segundos. Os shinobi que estavam de posição original observavam Oshiyomi abrir caminho em meio ao caos, movendo-se como se não fosse desafiado. Eles podiam sentir seus corpos inteiros tremendo de excitação. Gekko Oshiyomi, um deus para sempre. Capítulo 267. Com Oshiyomi à frente, o quarteto estava em êxtase e todos avançaram contra os oponentes com olhares de entusiasmo no rosto. Enquanto isso, os shinobi de Tsunagakuri, já aterrorizados pelo temível tornado de fogo de Oshiyomi e por suas impressionantes técnicas de assassinato, estavam agora pálidos de medo. Eles não conseguiam mais oferecer qualquer resistência. Após Oshiyomi derrotar o terceiro jonin, ele parou de atacar. Para alguém com esgrima de nível mestre como ele, matar um chunin lhe rendeu menos de 0,01 ponto de experiência. Mesmo que ele matasse todos os chunin das 5 grandes vilas, isso poderia nem sequer aumentar seu nível. Ele simplesmente não tinha interesse em lidar com aqueles chunin. Afinal, ele Gekko Oshiyomi não era um demônio sedento de sangue. Após eliminar casualmente 2 shinobi de Tsunagakuri que tentaram escapar, a batalha estava praticamente encerrada. A equipe de defesa de Tsunagakuri na cidade da Mina da Chuva foi completamente aniquilada. Do lado de Konoha não houve vítimas, apenas alguns ferimentos leves, uma vitória retumbante. Após eliminar o shinobi de Tsunagakuri, Oshiyomi enviou alguém à Mina de Ferro para libertar os cidadãos do País da Chuva que haviam sido aprisionados para trabalhar lá. Em seguida, ele invocou um pequeno filhote de lobo. Este pequeno lobo era o mais novo dos 4 filhotes que Lobo tivera em seu território. Como sua pelagem era uma mistura de cinza azulado e branco, Oshiyomi, com seu senso de humor malicioso, o chamou de Garurumon. A velocidade de Garurumon era a melhor entre todos os filhos de lobo. Apesar de pequeno, ele conseguia correr ainda mais rápido que o próprio lobo. Depois de bagunçar a cabeça dele, Oshiyomi o incumbiu de entregar uma mensagem, informando Orochimaru para enviar reforços para proteger a cidade da Mina da Chuva. Observando Garurumon disparar no borrão até desaparecer de vista, Oshiyomi então fez exatamente o que havia prometido, sentou-se para almoçar na cidade. Após comer, Oshiyomi ocupou temporariamente a antiga casa do prefeito da cidade, procurando um lugar tranquilo onde ninguém o incomodasse, e entrou no sistema. Embora Oshiyomi ainda pudesse ver o que acontecia no mundo exterior ao entrar no sistema, ele preferia entrar em um local isolado. Provavelmente, esse era um problema comum a todos os transmigradores que utilizavam o sistema. Ao entrar no sistema, ele viu que sua experiência de fato havia ultrapassado 250 pontos. Nível atual de esgrima, mestre em esgrima, 259.500. Seleções de habilidades disponíveis no momento. 1. Ele deu uma olhada nos registros do sistema e viu que cada um dos 3 jonin lhe havia concedido 5 pontos de experiência. Ele mudou a interface para a interface de desenho de habilidades. Antes de desenhar a habilidade, Oshiyomi viu uma mensagem. À medida que o nível de esgrima do hospedeiro aumenta, os atributos da habilidade de crescimento, dança do cisne assustado, são aprimorados. Carga máxima atual para Dance of the Startled Van. 4. Tempo de recuperação da carga. 7 horas. Duração da imagem residual. 2 horas. Oshiyomi sentiu uma onda de alegria ao ler isso. O aprimoramento de dança do cisne assustado era incrivelmente importante para ele.
Cada melhoria poderia ser considerada praticamente uma vida extra. Atualmente, as capacidades defensivas e ofensivas da dança do cisne assustado podem não se igualar às do deus voador do trovão ou do Kamui, mas, à medida que continuar a evoluir, seu poder certamente aumentará. Após se acalmar, ele olhou para a tela que mostrava saques de habilidade disponíveis. E escolheu sacar uma habilidade sem hesitar. Mais uma vez, um texto rudimentar surgiu, piscando e se embaralhando. Após um breve instante, a tela do sistema finalmente exibiu um nome. No instante em que viu o nome, um lampejo de nostalgia passou pelos olhos de Oshiomi. Só de ler o nome da habilidade, ele se lembrou dos tempos do ensino fundamental, quando jogava DNF escondido dos pais e ficava farmando itens. Ele relembrou os tempos do personagem Jariad, com as algemas azuis e as asas vermelhas. E as incontáveis horas gastas aprimorando suas habilidades para conseguir a lâmina do açougueiro. Droga, como aqueles dias eram inocentes. Parabéns ao anfitrião por obter a habilidade. Golpe do selo demoníaco do Devorador de Almas. Descrição da habilidade. Uma habilidade utilizável pela classe Berserker no nível 35 em DNF. Após o uso, o usuário puxará à força os inimigos próximos em sua direção e desferirá um poderoso golpe. Parecia certo, parecia certo. Ao ver a descrição dessa habilidade, Oshiomi teve certeza de que essa seria sua habilidade favorita para usar ao limpar masmorras como um cão vermelho, não, um grande deus vermelho. Decolagem. Claro que em comparação com o nome da habilidade, Oshiomi estava mais interessado em seus efeitos. Afinal, o golpe do selo demoníaco do Devorador de Almas tinha um processo de atração forçada. O que era isso? Era a versão de nível inferior do Bunstein. Num instante, Oshiomi pensou nos usos potenciais dessa habilidade. Com chumbo combinado com o golpe do selo demoníaco do Devorador de Almas para atrair inimigos, e então seguindo com habilidades como o golpe do dragão de 9 cabeças, golpe do dragão voador celestial e retorno da andorinha. Imagine quem poderia resistir a isso. Ao pensar nisso, Oshiomi não pôde deixar de se sentir um pouco animado. Afinal, o golpe do selo demoníaco de Soeater, embora ele o tivesse usado milhares de vezes no jogo, era algo que ele nunca havia experimentado na vida real. Com esse pensamento ele não hesitou mais. Após informar seus subordinados de Konoha, dirigiu-se sozinho para a mina na cidade da Mina da Chuva. Como Oshiomi acabará de ordenar a libertação dos cidadãos da Terra da Chuva, os moradores da cidade da Mina da Chuva estavam agora reunidos com suas famílias. A área da mina, geralmente movimentada, havia ficado silenciosa. Após confirmar que a área estava livre de pessoas, Oshiomi examinou os arredores e finalmente avistou uma pilha de minério de ferro recém-extraído. Os pedaços de minério de ferro ali eram grandes, e pegando um que parecia pesar entre 5 e 10 quilos. Ele se perguntou quanto minério conseguiria extrair com o golpe do selo demoníaco do Devorador de Almas. Pensando nisso, Oshiomi desembainhou sua Mikazuki Muneshika. Ele apontou a mão esquerda para a pilha de minério de ferro e com o pensamento ativou o golpe do selo demoníaco do Devorador de Almas. No instante em que a habilidade foi ativada, Oshiomi pôde ver claramente um vórtice vermelho sair da palma de sua mão esquerda. O vórtice tinha cerca de 7 ou 8 metros de comprimento. Assim que a habilidade fez efeito, grandes e pesados pedaços de minério de ferro começaram a voar descontroladamente em direção à sua mão esquerda. Oshiomi percebeu que essa habilidade tinha outra vantagem. Essa habilidade permitia que ele mirasse em itens específicos. Por exemplo, ao definir o alvo como minério de ferro, o golpe do selo demoníaco do Devorador de Almas atrairia apenas o minério de ferro, sem coletar areia ou plantas próximas. Isso parecia ser algum tipo de habilidade espacial, quase idêntica à de Bunstein. Com Oshiomi observando atentamente, as grandes quantidades de minério de ferro correram em direção à sua mão de uma maneira que poderia ter feito Newton saltar do túmulo em descrença. Em apenas 3 a 5 segundos, a mão esquerda ficou repleta de minério de ferro, enchendo o vórtice vermelho até a borda. O peso provavelmente ultrapassava 1 ou 2 toneladas. Essa força de atração colossal, com exceção de algumas grandes bestas invocadoras, parecia impossível de escapar para qualquer outra pessoa ou objeto. Após cerca de 5 segundos, Oshiomi começou a sentir sua mão esquerda doer. Ele sabia que o vórtice vermelho estava próximo do seu limite, então desembainhou sua espada com firmeza. No instante em que a força de tração em sua mão desapareceu, Oshiomi empunhou a espada com ambas as mãos e a brandiu 2 vezes quase simultaneamente. Uma enorme espada em forma de X, de cor vermelho sangue, brilhou intensamente, e uma grande quantidade de minério de ferro foi cortada, caindo no chão com um estrondo alto. Capítulo 268. Dando um passo para trás para evitar o minério de ferro que havia caído por todo o chão, Oshiomi olhou para o seu trabalho com um aceno de cabeça satisfeito. Ele pegou casualmente 2 pedaços de minério de ferro e os examinou. Os cortes eram lisos e precisos. Com esse poder, mesmo contra 4 caudas, ele provavelmente conseguiria desferir um golpe tão formidável quanto uma torrente imparável. Após testemunhar o poder, é claro que ele também precisava verificar o consumo. Fechando os olhos, sentiu que havia usado cerca de 1/10 de seu chakra. Esse nível de consumo era aproximadamente semelhante ao do corte do dragão voador celestial, então era uma taxa aceitável. No entanto, Oshiomi também percebeu uma grande falha no golpe do selo demoníaco do Devorador de Almas.
Essa habilidade tinha um tempo de recarga e era muito mais forte que o Banstein. Após Oshiomi usar o golpe do selo demoníaco do Devorador de Almas pela primeira vez, ele claramente sentiu uma sensação de vazio em sua mão esquerda. Qual era a sensação? Era como se sua mão esquerda tivesse sido esvaziada. Não afetava sua técnica com a espada, mas havia um desconforto inconfundível. Era como se uma voz invisível lhe dissesse que ele não poderia usar o golpe do selo demoníaco do Devorador de Almas por um tempo. Olhando para baixo, Oshiomi notou uma pequena marca em forma de gota de sangue na palma da sua mão esquerda. Naquele momento, a marca era semi-transparente, com apenas uma pequena porção vermelha na parte inferior. Após observar por um tempo, ele pôde ver claramente o vermelho aumentando lentamente. Conforme o vermelho na gota de sangue se intensificava, a sensação de vazio em sua mão esquerda começou a desaparecer aos poucos. Oshiomi estimou que levaria cerca de 2 minutos para a marca da gota de sangue voltar completamente à cor vermelha, o que significa que havia um tempo de espera de cerca de 2 minutos para usar o golpe do selo demoníaco do Devorador de Almas. Ele especulou que o aparecimento dessa marca provavelmente estava relacionado à modificação de seu corpo pelo sistema. A energia armazenada na gota de sangue provavelmente era a mesma energia do vórtice gravitacional vermelho. Após passar a tarde inteira na mina, Oshiomi testou exaustivamente o golpe do selo demoníaco do Devorador de Almas. Ao final dos testes, ele compreendeu a habilidade completamente. Havia diferenças significativas entre a habilidade e a versão do jogo. No jogo, quanto mais inimigos o golpe do selo demoníaco do Devorador de Almas absorvia, maior era o dano. No entanto, na realidade, o dano permanecia o mesmo, independentemente da quantidade de alvos absorvidos. Outra descoberta fundamental foi que a intensidade da força gravitacional podia ser ajustada. Se a força fosse ajustada para o máximo, o Oshiomi conseguia atrair alvos em 2 a 3 segundos, sem precisar manter a pose por muito tempo. Além disso, se ele quisesse continuar atraindo alvos ao seu redor, o vórtice poderia durar cerca de 10 segundos. No entanto, quanto mais tempo o vórtice durasse, mais fraco se tornaria o efeito de atração inicial. Contra oponentes mais fortes, isso poderia permitir que eles se libertassem, portanto, era mais eficaz usá-lo para eliminar inimigos mais fracos. Um benefício inesperado foi que o golpe do selo demoníaco do Devorador de Almas não consumia chakra a menos que o golpe final fosse executado. Em vez disso, consumia apenas a força de atração na marca da gota de sangue. Foi uma grata surpresa, pois ampliou bastante a usabilidade da habilidade. Após passar a tarde inteira realizando testes, Oshiomi retornou ao centro da cidade da Mina da Chuva, sentindo-se um pouco fatigado. Nesse momento, Orochimaru já havia recebido as informações e enviado uma equipe de cerca de 100 shinobis para tomar a cidade. Após concluir a transferência de comando, Oshiomi levou sua equipe de volta ao acampamento principal de Konoha. Quando Oshiomi retornou ao acampamento principal, o acampamento de Sunagakure recebeu a notícia da mudança de controle da cidade da Mina da Chuva. Ao ouvirem isso, os shinobi de Sunagakure, que antes zombavam de Konoha por ser fraco demais para defender seu esquadrão de patrulha, pararam de rir. Eles haviam se sentido secretamente satisfeitos por terem eliminado um esquadrão de patrulha de cerca de 10 shinobi de Konoha, apenas para se darem conta de que sua própria força de 60 ou 70 homens havia evaporado, e uma valiosa jazida de minério havia sido perdida. Foi como se o AD do lado vermelho tivesse devorado silenciosamente 2 ondas de minions, sentindo-se secretamente satisfeito. Apenas para perceber de repente que o AD inimigo havia eliminado o midlaner deles e destruído a primeira torre. Foi frustrante, droga. Na tenda de comando, Chiyo, Ebisu e um ancião recém-chegado de Sunagakure ficaram tão furiosos ao ouvirem a notícia que quase torceram o nariz. Chiyo, em particular, esmagou a xícara de chá que tinha na mão, atirando-a ao chão com um estrondo alto, o rosto tomado pela fúria enquanto praguejava. Só pode ser o Sakumo. Só pode ser obra daquele desgraçado. Vou esfolá-lo vivo e transformá-lo num fantoche para descarregar a minha raiva. Ebisu e os outros anciãos de Sunagakure observavam o comportamento histérico de Chiyo com uma leve dor de cabeça. Chiyo já estava perto da menopausa e desde a morte de seu filho Inora, havia perdido completamente o controle. Depois de passar algum tempo em Sunagakure, ela não tinha enlouquecido, mas tinha se tornado bastante neurótica. Agora, sempre que algo dava errado, ela culpava Sakumo. Irmã, beba um pouco de água e se acalme. Em comparação com a pragmática Chiyo, seu irmão mais novo, Ebisu, era mais racional e equilibrado. Caso contrário, não lhe teriam confiado as tarefas mais meticulosas e complexas de inteligência e coordenação. Após alguma persuasão, Ebisu finalmente conseguiu fazer com que Chiyo se sentasse novamente. Ele escolheu cuidadosamente suas palavras e disse: embora eu também acredite que Sakumo tenha cometido esse ato, nossa investigação da Anbu concluiu que na verdade ele não fez. Chiyo, que acabará de se sentar, elevou a voz bruscamente. Impossível. A Anbu deve ter investigado incorretamente. Ebisu, sentindo uma dor de cabeça a caminho, esfregou as têmporas. Realizamos uma investigação minuciosa e confirmamos que Sakumo já retornou a Konoha em uma nova missão. O atual comandante de Konoha não é mais Sakumo, mas sim Oshiomi, que foi transferido da frente de batalha de Iwagakure. Inicialmente, Ebisu planejava compartilhar todas as informações que havia reunido sobre Oshiomi com sua irmã, para que pudessem planejar seus próximos passos com base no caráter de Oshiomi.
Mas antes que ele pudesse terminar a frase, Tinho se levantou num pulo. Ela tremia de fúria, com os punhos cerrados com tanta força que era óbvio que estava à beira de um colapso. Como ele se atreve? Como ele se atreve? Ele arruinou meu filho e minha nora, deixou meu precioso Sazori sem paz e depois simplesmente voltou para Konoha para viver sua vida boa? Como isso é possível? Temos que trazê-lo de volta. Devo matá-lo para que pague pela vida do meu filho e da minha nora. Ebisu agarrou sua irmã e tentou acalmá-la. Irmã, mesmo que queiramos matar Sakumo, não é algo que possamos simplesmente falar e fazer. Vamos nos concentrar em lidar com Oshiomi primeiro, está bem? Tio não aceitou isso de forma alguma. Ela deu um puxão na manga e bufou friamente. Não me importa se é Oshiomi ou Lua Prateada. Diga-me, se eu matar Oshiomi, Sakumo terá que voltar para a linha de frente? Ao ouvir isso, Ebisu começou a suar frio, mas tentou acompanhar o raciocínio da irmã. Logicamente sim, mas... Sem mas. Quem tentar me impedir de matar Sakumo, eu mato também. Providenciem Senshinobi de Tsunagakure de prontidão. Assim que tivermos a chance, vamos emboscar esse Oshiomi da lua juntos. Dito isso, Tio saiu da tenda furiosa. Ebisu observou a figura da irmã se afastar, batendo na testa com um suspiro. Ele sentia que havia uma razão para sua cabeça ser tão grande. Capítulo 269. As batalhas entre Tsunagakure e Konoha não foram tão intensas quanto as contra Iwagakure. Quando lutavam contra Iwa, cada confronto envolvia mais de 4.000 soldados, mas após cada batalha geralmente havia um intervalo de 1 ou 2 meses. Com Suna, no entanto, o conflito se assemelhava mais a escaramuças constantes entre pequenas forças. Embora não fossem de grande escala, aconteciam quase diariamente. Hoje você podia conquistar um pequeno posto avançado, e amanhã eles assassinariam um de seus esquadrões de patrulha. Ao contrário dos confrontos abertos em larga escala com Iwa, essa troca de intrigas carregava sua própria tensão peculiar. Foi uma guerra de desgaste que se arrastava lenta, mas firmemente. Num piscar de olhos, meio ano se passou, o tempo avançou do outono do 34º ano para o verão do 35º ano. Durante esse semestre, o número de baixas em ambos os lados combinados não chegou nem a 1.000. Na verdade, essa era a norma para guerras neste mundo. Batalhas massivas como a que Oshiomi travou com Iwa eram vistas como extremamente anormais pela maioria no mundo shinobi, meramente o resultado de ambos os lados perdendo a cabeça. Afinal, o número total de shinobi nas 5 grandes vilas era de pouco mais de 100.000. Se eles realmente lutassem todos os dias com a mesma ferocidade da frente de batalha de Iwa, então dentro de 5 anos, a profissão de shinobi poderia desaparecer completamente. Nos últimos 6 meses, Oshiomi não fez nenhum movimento. Ele passou todo esse tempo na tenda de comando, coordenando ações com Orochimaru. Ele não tinha interesse em se envolver pessoalmente nesses conflitos de pequena escala. Seria um exagero para um personagem poderoso como ele, do nível de um Kage, sair por aí lidando com esses pequenos esquadrões todos os dias. Essas batalhas não eram adequadas para ele, nem ofereciam muita experiência. Então, ele simplesmente deixou todas essas tarefas para Minato e Kujetsu. Para ele seria como massacrar fracos, mas para Minato e Kujetsu, era um excelente treinamento. Os dois tinham acabado de alcançar o nível Jonin, e era o momento perfeito para usarem um grande número de batalhas para consolidar seu nível e ganhar experiência. Em 3 meses, ambos se tornaram mestres de missões, completando mais de 1 dúzia de missões grandes e pequenas, e ambos fizeram progressos significativos. Além disso, Konoha tinha outra boa notícia. Durante esse semestre, Orochimaru finalmente desenvolveu seu estilo Orochimaru, jutsu de substituição e técnica de modificação física suave. Esses 2 jutsus compensaram completamente as deficiências anteriores de Orochimaru. Antes de desenvolver esses 2 jutsus, Orochimaru havia permanecido estagnado no nível Semikage por um longo tempo. Eles sempre foram uma torreta como Navaki, focando no controle de multidões e em ataques em larga escala. Seu poder ofensivo não era inferior ao de nenhum shinobi de nível Kage, mas suas habilidades em combate corpo a corpo eram visivelmente deficientes. Quando os inimigos o atacavam em combate corpo a corpo, além das mãos da Serpente das Sombras Ocultas, Orochimaru praticamente não tinha meios eficazes de contra-atacar. Essa era a principal razão pela qual ele não conseguia alcançar o nível Kage. Mas agora as coisas eram diferentes. Com o desenvolvimento do estilo Orochimaru, jutsu de substituição e modificação física suave, suas defesas, ou melhor, sua capacidade de sobrevivência, haviam dado um salto significativo. Apesar de serem um tanto repugnantes, esses 2 jutsus eram quase perfeitos. Eles corrigiram completamente a falta de resistência de Orochimaru. Em particular, a modificação de físico flexível elevou consideravelmente suas habilidades defensivas. A partir de então, Orochimaru ascendeu oficialmente ao nível Kage, tornando-se o 4º poderoso Kage de Konoha na atualidade. Assim que Oshiomi confirmou isso, ele ficou radiante. Com ele por perto, era apenas uma questão de tempo até que Dance fosse expulso de Konoha. Agora ele ansiava cada vez mais por ver que tipo de Konoha surgiria quando Dance fosse. Enquanto Oshiomi se sentia feliz com a descoberta de Orochimaru, Ebisu também estava entusiasmado com a sua própria. Dentro do acampamento de Tsunagakure, Ebisu interrogou ansiosamente um de seus subordinados. Você realmente confirmou isso?
Tem certeza de que descobriu os discípulos de Gekko Oshiomi? Ajoelhado diante dele estava um shinobi usando uma bandana de Konoha, um dos espiões que Ebis havia infiltrado secretamente em Konoha durante o caos anterior. Após meio ano de investigação gradual e coleta de informações, o espião finalmente descobriu o que Ebis queria. Só então ele fingiu a própria morte e retornou ao acampamento de Suna. Ao ouvir a pergunta de Ebis, o espião respondeu com absoluta certeza. Não há engano. Já reuni todas as informações relevantes sobre as pessoas próximas a Gekko Oshiomi. Na linha de frente, a pessoa que ele mais valoriza é Tsunade. Corre o boato de que eles são amantes. Depois dela, seus dois discípulos, Namikaze Minato e Uchiha Kujetsu, são sua prioridade. Ambos parecem ser gênios recém-descobertos de Konoha. Apesar da pouca idade, já completaram diversas missões perigosas no campo de batalha. Se quisermos atrair Oshiomi, a melhor isca seriam seus dois discípulos. Ao ouvir isso, Ebis não conseguiu conter o riso. Então ele tem discípulos, é? Então não precisamos nos preocupar com ele não mordendo a isca desta vez. Ao terminar, ele lembrou ao subordinado. Podem ir agora. Ah, e na volta, lembrem-se de chamar a anciã Tio. Digam a ela que tenho algo importante para conversar. Um instante depois, Tio levantou a aba da tenda de comando e entrou. O que foi? Você recebeu notícias sobre Gekko Oshiomi? Perguntou ela, com um tom de voz que denunciava uma empolgação que não conseguia esconder. Mesmo depois de meio ano, seu ódio não havia arrefecido. Ela ainda ansiava pela chance de matar Oshiomi, para que Sakumo pudesse retornar ao campo de batalha, e ela pudesse matar Sakumo também. Mas infelizmente todos esses meses haviam se passado e ela ainda não tinha notícias de Oshiomi ter deixado o acampamento de comando. Então, quando soube que Ebis a havia convocado, é claro que ficou animada. Ao ver a expressão impaciente de sua irmã mais velha, Ebis deu uma risadinha. Ele repetiu a informação que acabará de receber e, em seguida, explicou cuidadosamente seu plano. Segundo informações de inteligência, Gekko Oshiomi valoriza muito esses dois discípulos. Agora, tudo o que precisamos fazer é capturar Minato ou Kujetsu. Usando-os, enviaremos uma mensagem de resgate para Oshiomi. Ele não conseguirá resistir à tentação de sair. Não enviaremos muita gente. Oshiomi ainda é jovem, provavelmente não trará um grande contingente para resgatá-los. Quando ele chegar, irmã, você e os homens que designamos se juntarão à emboscada. Oshiomi não estará praticamente morto então? Ao ouvir as palavras de seu irmão mais novo, o rosto de Tio finalmente se iluminou com um sorriso. Ótimo, ótimo, ótimo. Um plano excelente. Enquanto Oshiomi ousar vir sozinho, eu me certificarei de que ele fique aqui para sempre. Com 100 shinobi de Suna mais os 10 fantoches de Shikamatsu, mesmo que ele crie asas, não escapará. Ah, e ouvi dizer que Oshiomi e Ataki Sakumo cresceram juntos e eram amigos muito próximos. Fico pensando, quando Sakumo vir seu amigo transformado em um fantoche no campo de batalha, qual será a sua expressão? Ao pensar nisso, Tio inclinou a cabeça para trás e caiu na gargalhada. Nem Tio, cega pelo ódio, nem Ebis, satisfeito com sua própria astúcia, perceberam uma verdade crucial. O mestre anterior da arma mais poderosa de Tio, as 10 marionetes Shikamatsu, Monzaemon, havia, na verdade, morrido pelas mãos de Oshiomi. Capítulo 270. Após o plano de Tio e Ebisu ser finalizado, eles agiram rapidamente. Nos dias seguintes, eles enviaram vários esquadrões em sucessão. Cada esquadrão era dividido em 2 grupos, um na frente para atrair o inimigo e outro atrás para armar a emboscada. Se não encontrassem Minato ou Kujetsu, eles se dispersariam após uma breve escaramuça e recuariam imediatamente. Após vários dias de tentativas, finalmente encontraram a oportunidade tão esperada. Em uma floresta próxima à fronteira do território controlado por Suna, um esquadrão de Konoha acabará de concluir uma batalha de perseguição. Naquele momento eles descansavam tranquilamente, recuperando suas forças. Este esquadrão era um pouco diferente dos outros. Normalmente um esquadrão de Konoha seria liderado por 2 Chunin ou Chunin especiais na faixa dos 30 anos, comandando uma equipe de cerca de uma dúzia de Chunin e Genin. Mas o capitão desse esquadrão, além de ser um Jonin especial com cerca de 30 anos, era um garoto loiro de 11 ou 12 anos. Essa pessoa era ninguém menos que Minato. Apesar de jovem, Minato detinha uma autoridade significativa na equipe. Até mesmo aquele Chunin especial de 30 anos seguia suas ordens. E essa autoridade não lhe foi concedida apenas por ser discípulo de Oshiomi. Ela foi conquistada, pouco a pouco, através de meio ano de combates sangrentos. Quando entrou para o esquadrão, ninguém o considerava muito. Alguns até presumiam que ele era apenas um peso morto, dependendo de contatos para entrar. Mas em um confronto com Shinobi de Suna, Minato provou facilmente sua força. No mundo Shinobi, a força reina suprema. Minato era poderoso, mas humilde. Apesar de ter apenas 12 anos, ele conquistou completamente a equipe com sua habilidade e seu carisma. Pessoal, fiquem alertas. Já estamos muito perto da zona controlada por Suna. Há uma grande chance de haver esquadrões inimigos ativos por perto, então não podemos baixar a guarda. Mas aqui, você é o único shinobi do tipo ninja na equipe. Vou te pedir uma tarefa, fique de olho em tudo ao nosso redor. Descansaremos por no máximo 10 minutos e depois precisamos partir. Após terminar de enfaixar o ferimento no ombro, Minato deu suas ordens com calma e método. Ao longo desses meses de batalha, ele realmente amadureceu. Não era mais o novato escondido sob a asa de Oshiomi, seus talentos começavam a brilhar.
A perseguição que acabavam de concluir era prova suficiente. Naquela luta, sua capacidade de liderança e suas habilidades de combate ficaram totalmente evidentes. Sob sua liderança, o esquadrão enfrentou inimigos em número superior ao seu, mas não sofreu uma única baixa. O próprio Minato lutou contra 2 oponentes simultaneamente, derrotando com sucesso um Chunin e um mestre de marionetes de nível Chunin especial, escapando apenas com um ferimento leve no ombro. Não se preocupe, capitão. Eu certamente cuidarei do reconhecimento adequadamente, disse Masaki, o ninja sensorial. Ele fechou os olhos, examinando a área com sua percepção. Após confirmar que não havia inimigos em um raio de 500 metros, ele os abriu novamente com um sorriso. Mesmo assim, Capitão Minato, você é incrível. Você é 4 ou 5 anos mais novo que eu, e já consegue lidar sozinho com um Chunin e um Chunin especial. Ao ouvir isso, o vice-capitão do esquadrão também lançou um olhar para ele, com um toque de inveja na voz. Não é a pura verdade? Desde que você chegou aqui, Minato, eu diria que pelo menos 5 ou 6 Chunin já caíram em suas mãos. Levando em conta apenas seus méritos militares, quando você retornar a Konoha, certamente será promovido a Chunin. Minato sorriu um pouco timidamente com isso. Ele não contou a eles que seu professor já havia enviado a recomendação para sua promoção a Chunin 2 dias atrás. Se aprovado, ele se tornaria oficialmente um Chunin pleno em 1 mês, ou no máximo em 6 meses. Mas enquanto todo o time descansava e brincava, nenhum deles percebeu que o time de Suna já os tinha como alvo. A cerca de 1 quilômetro de distância, escondido em um matagal, o Chunin de Suna ouviu o relatório de seu ninja sensor e comentou. 14 deles, sem uma única baixa e conseguiram aniquilar nossa vanguarda. Aquele garoto é realmente um gênio. Que pena. Ele está prestes a encontrar o Shinigami, junto com seu mestre. Ele se virou para um subordinado. Vá avisar a anciã Tinho. Diga a ela que é hora de preparar a emboscada. Todos os outros, fiquem atentos. Nosso objetivo é atrasá-los, não causem muitas baixas muito rapidamente e não deixem muitos escaparem. Principalmente Namikaze Minato, ele foi escolhido por seus superiores como alvo para ser capturado. Não o deixem escapar, entendido? Enquanto o mensageiro se retirava para informar Tio, os outros assentiram obedientemente. Um sorriso selvagem se espalhou pelo rosto do Chunin. Sair. Ao som de vários chunchins rápidos, ele e seus 30 subordinados saltaram para longe, aproximando-se rapidamente. De volta ao acampamento de Minato, o esquadrão permanecia alheio ao perigo, continuando a conversar em voz baixa. Quando as risadas sobre algum assunto estavam atingindo o ápice, a expressão de Masaki empalideceu repentinamente. Nada bom, ataque inimigo. Eles estão vindo em nossa direção rapidamente. Droga, eles devem ter me encontrado há muito tempo e até descoberto os intervalos do meu jutsu sensorial. Eles estão a menos de 400 metros de distância agora. Cerca de 20 deles. Capitão Minato, o que devemos fazer? Ao ouvir isso, as expressões de todos na equipe mudaram. Minato rapidamente avaliou a condição de seus companheiros e percebeu que eles não estavam em plena forma. Imediatamente ele tomou uma decisão. Retiro. Enquanto falava, ele não se esqueceu de erguer as mãos e formar um selo. Esse era um dos jutsus de selamento que Kushina lhe ensinara antes de ele deixar Konoha. Seu efeito era criar uma barreira de chakra para bloquear o inimigo. Ele esperava que essa barreira fosse capaz de contê-los por um tempo. Enquanto Minato pensava nisso, uma voz veio de longe. Você me poupou o trabalho. Liberação de terra. Prisão do fluxo de terra. Ao ouvirem a voz que se aproximava, todos empalideceram. Aquela velocidade, definitivamente um Chunin. O chão sob seus pés começou a tremer violentamente. 3 paredes de terra semelhantes à liberação de terra, parede de estilo terrestre, irromperam do solo e bloquearam o caminho de todos. A velocidade dessas paredes de terra não era muito alta. Minato aproveitou a oportunidade para usar um movimento rápido com uma única pessoa e saltou por cima das paredes de terra. Olhando para as paredes de terra recém-formadas, Minato hesitou por apenas um instante antes de falar com firmeza. Volte logo e peça ajuda ao professor Oshiyomi. Se você for rápido o suficiente, ainda temos esperança. Após dizer isso, Minato empurrou o Chunin para longe e se virou. Ele usou a parede de terra recém-formada e uma grande árvore próxima para se impulsionar de volta para a prisão de terra. O Chunin, mantendo a calma, não perdeu tempo discutindo. Ele correu loucamente em direção ao acampamento de Konoha. Dentro das muralhas de terra, o esquadrão encarava Minato, sem saber que expressão usar enquanto o observavam retornar. Por fim, o Chunin especial suspirou profundamente. Minato, seu tolo. Você é o futuro da aldeia. Não deveria jogar sua vida fora por gente como nós. Mas Minato o interrompeu de forma decisiva. Não é hora para isso. Concentre-se na luta. Mas aqui não disse que eram apenas 20? Eu já enviei Ishir para pedir reforços. Enquanto resistirmos até a chegada de Oshiyomi-sensei com reforços, ainda temos uma chance. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.